igreja. E nós vamos falar sobre o chamado. Amém? Quem abriu? Gênesis capítulo 11. Vamos ler então? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: no mundo, todo mundo havia apenas o quê? Uma língua. Um só modo de falar. Versículo 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Para que se fixaram? Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Versículo 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade. Olha o objetivo deles. Vamos construir o quê? Uma torre que alcance os céus. Isso era o plano deles. E assim nosso nome será famoso. Será o que o nome deles? Eles estavam procurando o quê? Fama, né? Tem muita gente procurando fama hoje. Dentro da igreja também. E não seremos espalhados pela face da terra. Versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Deus desceu para ver como é que estava aquela torre, que o povo estava tudo procurando fama. Qual é o resultado? Deus ia abençoar? Deus ia liberar força, intensidade? Versículo 6, disse o Senhor: eles são só um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus estava reconhecendo que quando o homem começa a inventar as coisas, ele faz. A cabeça do homem, ele vai longe. Mas versículo 8, olha o que Deus fala. Versículo 7, né? Cadê? O 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Versículo 8. Assim o Senhor, o que é que ele fez? Dispersou. Em outro lugar, estraçalhou. Dali por toda a terra. E pararam de construir aquela cidade. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa noite, Pai. Que a Tua palavra venha ao nosso encontro, ao confronto, ó Deus, das nossas vidas. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Amém. Pode sentar, querido. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar hoje uma palavra sobre destruindo os altares. Amém? Diga comigo: destruindo os altares. Querido, o que é um altar? Porque existe a necessidade de destruir o altar. Mas não é o altar que nós colocamos diante de Deus, mas é um altar que na verdade entristece o coração de Deus. O altar significa, queridos, o altar significa lugar de engrandecer, lugar de evidenciar, lugar de adorar, lugar de sacrificar. Então, quando nós temos um altar, a Bíblia fala que no Velho Testamento os homens, eles colocavam um altar e queimavam incenso, sacrificavam animais, porque naquele lugar eles ofereciam para Deus. Mas a gente está entrando em um tempo em que a humanidade, muita gente tem colocado os seus altares não para Deus mais, mas para si próprio. Nós estamos entrando em tempo em que a humanidade tem olhado para si mesmo, procurando a sua própria fama, procurando a sua própria soberba, buscando os seus próprios ídolos, buscando os seus próprios interesses. Exatamente isso é que desagrada o coração de Deus.
E a gente tem vivido esse tempo, queridos, onde Deus tem se entristecido, porque as pessoas não têm olhado mais para o próximo, as pessoas têm olhado para si mesmo, e o altar que eles têm é para que eles recebam toda a idolatria, toda a fama, todo o holofote. Queremos ser curtidos por todos. Quantos aqui tem Facebook? Levanta a mão aí. Quando você bota uma foto lá no Facebook, você espera pouca ou muitas curtidas? Espera muita curtida. Tem uns que postam sorrindo, outro posta na beira do Rio Madeira, o outro posta na beira da praia. Uns postam para querer mostrar uma alegria que não tem. Vou mostrar para o povo que eu estou alegre, mas na verdade está triste. Quer levantar um altar ali de alegria que não existe. Quer bater uma foto do perfil do corpo para dizer que está marombada ou marombado. Bate uma foto porque bate de cima para baixo, para mostrar que está chapado. Não é verdade? O que na verdade, querido, o homem e a mulher busca é ser visto, ser olhado, ser curtido por todos. Às vezes as redes sociais mostram de fato quem nós somos diante de Deus. As redes sociais é um raio-x de como é que é a nossa vida. As músicas que a gente escuta, as palavras, o que a gente posta, tudo aquilo a gente quer umas curtidas a mais, quer os comentários, quer que seja compartilhado, porque a gente quer ser visto, lembrado. Mas quando fala de receber fama diante de Deus, receber curtida do céu, muitas vezes a gente não busca isso. Querido, nós estamos, em nome de Jesus, vivendo esse ano da intensidade para quebrar tudo aquilo que amarra na sua vida. E existem coisas que estão amarrando a sua vida, não é simplesmente porque os céus estão, Deus não quer, não é isso. Existem coisas que precisam ser tratadas na sua vida, e uma área que precisa ser totalmente tratado é exatamente com a soberba, a prepotência, o orgulho, a vaidade, porque muitos têm perdido, querido, a família, têm perdido a sua vida, simplesmente por causa disso tudo que cerca. Nós somos motivados pelo que os homens veem, somos motivados pelo que as pessoas falam, somos motivados pelas coisas físicas que nós temos, e na verdade para Deus nada disso significa. Para Deus, Deus olha o coração. Deus olha o coração. O homem é que olha o externo, o homem é que olha as coisas materiais, e nós estamos mais interessados em mostrar o altar físico do que o altar espiritual. E eu quero perguntar nessa noite para você, qual é o seu Babel? O que é que você tem levantado de altar na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que você tem destruído, levantando altares? Queridos, às vezes o que acontece é os planos que às vezes nós temos. A Bíblia fala que os planos daquele povo, eles se reuniram e disseram: nós vamos construir uma torre que chega até o céu. Muitas vezes a gente maquina na cabeça e a gente cria toda uma circunstância, toda uma situação, para simplesmente o nosso corpo ser exaltado, a nossa vida ser exaltada, e nada a ver com Deus. E às vezes muitas áreas da nossa vida não são bem-sucedidas, porque exatamente nós estamos buscando altares para nós mesmos. O que Deus quer falar hoje para a igreja e para cada um de nós, aqueles que estão vindo a primeira vez aqui, aqueles que nos assistem aí no vídeo, eu quero dizer para você, o que Deus está querendo fazer hoje é um momento, queridos, de autoanálise para nós mesmos. A Bíblia fala, querido, em Coríntios, ele diz assim, que
uma das maneiras, uma das formas de a gente oferecer um altar ao Senhor é na ceia. Hoje é dia de ceia. E quando a gente oferece a ceia ao Senhor, eu estou mostrando uma aliança que eu tenho diante de Deus. Porque o altar que eu levanto tem tudo a ver com a aliança e o memorial físico que eu construo. E quando a gente lê em Coríntios, a Bíblia diz assim, Paulo fala assim: analise o homem a si mesmo. Olhe para si mesmo. Comece a imaginar você. Porque às vezes a gente está sempre querendo ver o irmão do lado, querendo sempre avaliar e trazer uma análise para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a gente não traz uma análise para nós mesmos. Porque o que Deus quer, queridos, e o que Deus deseja de cada um de nós, é que tenhamos um coração quebrantado diante do Senhor. Porque o maior altar que nós entregamos ao Senhor, diga comigo, é um coração quebrantado. A Bíblia diz em Salmo 51, que ele diz que um coração quebrantado, Deus, ele não resiste. Querido, eu não sei como é que tem sido a tua história, como é que tem sido o teu dia a dia, mas quando Deus quer levantar, querido, ele começa pelo um coração quebrantado. A Bíblia fala que aquela torre de Babel existia um propósito único, de exaltar a eles mesmos. E queridos, muitas vezes nós não estamos dispostos a oferecer a Deus um altar que alegra o coração dele. A Bíblia diz que Abraão, que Noé ofereceu um altar ao Senhor por gratidão. Quando as águas do dilúvio baixou, a Bíblia fala que a primeira atitude de Noé foi levantar um altar ao Senhor de gratidão. Ele ofereceu a Deus ali, fez um sacrifício, mostrando a importância de reconhecer o favor de Deus na nossa vida. Às vezes a gente trabalha, respira, fala, anda, come, e muitas vezes a gente não oferece o nosso corpo como sacrifício vivo, mostrando a gratidão por tudo que Deus tem feito em nossa vida. A gente quer mais pontuar as coisas negativas do que ver o favor de Deus em nós. Quantas pessoas no ano passado, no ano de pandemia, conseguiram, querido, superar a pandemia e superar Deus liberando bênção. Tem pessoas que Deus está fazendo, queridos, um ajuste na vida deles, famílias que estão sendo reajustadas, mas sabe, queridos, não consegue ver a gratidão, não consegue reconhecer o favor de Deus. O que às vezes acontece é que nossos olhos estão e nosso coração está insensível. Hoje, na reunião da liderança, eu falei que uma das primeiras coisas que toda pessoa, todo ser humano precisa ter, querido, é o temor ao Senhor. Quando nós temos temor ao Senhor, queridos, a Bíblia fala que é o princípio de toda sabedoria. E a sabedoria, querido, ele leva a gente a entender a correção, a entender a disciplina, a repreensão. Nós crescemos mais quando somos repreendidos, corrigidos. A vida, querido, a escola da vida, a gente não cresce mais anotando as tarefinhas no papel. A gente cresce mais em Deus como somos corrigidos, quando somos disciplinados e repreendidos. Quando, querido, na verdade, nós somos pressionados pelo ensinamento de Deus para nos levar a uma vida de altar diante de Deus. Às vezes a gente está numa dificuldade tão grande, querido, e a gente passando por lutas, e a gente vê Deus claramente fechar às vezes as portas. Deus fecha as portas também, querido. Deus repreende você, mas Ele repreende para te levar a um altar de sacrifício. Tem gente que até questiona Deus. Deus, escute essa: por que eu vivo nessa peleja? Por que a minha vida tem sido tão difícil? Eu quero te dizer uma coisa:
Porque às vezes as pessoas questionam e dizem assim: por que o ímpio está crescendo? Por que o ímpio desenvolve mais? Por que a vida do ímpio... Deixa eu te dizer uma coisa: o ímpio, Deus já falou e ele não escuta mais. Mas aqui, queridos, quando Deus fala para a sua igreja, é porque Ele acredita que seus ouvidos ainda estão abertos, e ainda tem repreensão, tem correção, tem ensinamento, tem disciplina, para que Deus leve a sua vida, a nossa vida, ao altar. Queridos, o que Deus está fazendo em cada um de nós, a cada dia, mostrando uma direção, para que possamos, querido, viver uma intensidade maior. Vai ter momentos que seremos pressionados, e a dor é tão grande, a gente olha para um lado, para o outro, a gente às vezes não vê saída, igual o mar vermelho lá. Quando o povo de Israel chegou, não tinha para onde sair, e é onde acontece o sobrenatural. A Bíblia fala que Abraão, no capítulo 12, exatamente ali no versículo 7, ele diz assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei e edificarei ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Queridos, na verdade ali Abraão estava oferecendo a Deus, diante da promessa que Deus tinha feito a ele, um altar diante de Deus. E muitas vezes, querido, nós não queremos mais, se desconectamos praticamente, não queremos mais oferecer altares diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos o altar, que nós somos o sacrifício vivo, santo, diante de Deus. Às vezes, queridos, você tem sujado o altar, às vezes você tem trazido para o seu altar pecados, e às vezes, queridos, você se desconectou da presença de Deus. A Bíblia fala que Abraão, ele ofereceu um altar, mas no capítulo 13, a Bíblia diz que Abraão, ele entra dentro do Egito, e quando ele entra dentro do Egito, ele comete alguns erros, e um dos erros que ele comete é mentir. Ele começa a errar diante de Deus, e a Bíblia diz que Abraão já não oferecia mais altares. A Bíblia diz que a mulher dele, a família foi colocada, os negócios dele foi colocado em risco. Queridos, muitas vezes a gente deixa de oferecer o altar ao Senhor e se perde no meio do caminho. E a Bíblia diz aqui que Abraão, ele se arrependeu diante de Deus. E depois que Abraão fez um concerto diante de Deus, queridos, em qualquer lugar que ele parava, ele oferecia um altar diante de Deus. O altar, ele tem a ver tanto com localidade. Em qualquer lugar nós podemos oferecer um altar de sacrifício. Se nós somos o sacrifício, em qualquer lugar que estejamos, nós podemos oferecer o sacrifício ao Senhor. Em qualquer lugar que estejamos, nós podemos ser testemunhas vivas do Senhor. Na escola, na faculdade, no trabalho, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar nós somos a extensão do sacrifício do Senhor. Diga comigo: eu sou uma extensão do sacrifício do Senhor. E muitas vezes, querido, a gente rompeu esse altar, a gente sujou esse altar, e a gente tem oferecido altares que tem entristecido ao Senhor. Abra sua Bíblia em Malaquias, eu quero que me ajude aí, Malaquias capítulo 1, versículo 7. Sujamos os altares, e muitas vezes, queridas, as consequências, elas vêm, mas o que vem mais na nossa vida, e o que precisa ser mais e maior na nossa vida, é o coração quebrantado de fazer concertos, de renovar a aliança diante de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Malaquias 1,7: trazendo comida impura ao meu
altar. E mesmo assim perguntou: de que maneira te desonramos? Ao disseram que a mesa do Senhor é desprezível. Queridos, tem muita gente desprezando o altar do Senhor, desonrando a Deus. Mas eu quero falar para você que tudo isso pode ser dado um fim hoje, queridos, com o teu coração quebrantado. Às vezes a gente, por estar na igreja, achamos que estamos oferecendo um altar ao Senhor, mas na verdade, querido, o nosso corpo, as nossas atitudes, porque a Bíblia diz que o sacrifício é vivo, é um corpo que você oferece ao Senhor. Talvez você não tenha oferecido a Deus o que na verdade Deus deseja de você. Talvez você parou, queridos, e o altar se sujou. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós somos esse altar. Em 1 Coríntios 6, versículo 19, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E queridos, acredite, nós precisamos restaurar esse templo que tem em nós. O Espírito Santo que está em nós, querido, Ele deseja que esse altar esteja purificado. Você sabe que os maiores motivos, na verdade, de esfriarmos, queridos, é de quando nós deixamos de temer a Deus e deixamos de oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando a gente para, querido, em sacrifício, a vida para. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Tem muitos se esfriando, querido, parando de oferecer a Deus o altar a Ele. A Bíblia diz que Jacó, eu não sei se você lembra dessa história, mas quem não lembra, quem nunca leu, a Bíblia diz que Jacó fez tudo de errado na vida. Ele mentiu para o seu pai, enganou o seu irmão, ele defraudou toda a família, enganou toda a família. E a Bíblia diz, queridos, aqui em Gênesis, lá na frente ainda, no capítulo 28, lá na frente, você vai ver exatamente que Jacó, por tudo que ele fez de errado na vida, Jacó, ele falhou diante de Deus. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele saiu de casa, fugido do pai, do irmão que queria matá-lo, por causa da vergonha que ele causou. Mas a Bíblia diz que no caminho, enquanto ele fugia, num caminho, a Bíblia diz que ele, durante a noite, ele dormiu, colocou uma pedra e dormiu. E a Bíblia diz que ele tirou um sono, e quando ele sonhou que Deus estava em uma grande escada que ligava a terra ao céu. E a Bíblia diz que no final da escada tinha um grande trono, e que os anjos subiam e desciam. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, você falhou comigo, você errou com a sua família, mas eu te dou uma nova oportunidade. Querido, a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Em outras palavras, Deus estava dando acesso de novo a Jacó. E a Bíblia diz que naquele dia Jacó se acordou e ofereceu um altar ao Senhor. Queridos, o que precisa hoje é voltar o acesso a Deus e oferecer você para Deus. Parece que a tua vida, querido, não é mais a mesma. Parece que aquele homem, aquela mulher, os sonhos, os projetos, tudo aquilo, aquele queimou, aquela paixão, parece que tudo, parece que a chama se apagou. Parece que você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Parece que o brilho não é mais o mesmo, querido. Simplesmente porque o altar, ele não é mais o mesmo. Um dos altares, querido, é o batismo. Quando a gente se batiza, a gente está declarando diante de Deus, mergulhando nas águas, morrendo para o mundo e vivendo para Deus.
Nós estamos colocando o nosso corpo como sacrifício, mostrando através do batismo que a nossa vida agora é uma outra vida. Talvez você, querido, tenha deixado Deus muito triste. Talvez você tenha envergonhado o Senhor pelas suas atitudes. Talvez você tenha defraudado o Senhor. E queridos, a Bíblia fala que Abraão, ele colocou em risco. A vida de Abraão ia ser tirada. A vida da família ia ser tirada. Por causa da atitude de Abraão. De ter mentido. De ter errado. Mas hoje você tem a oportunidade de mudar essa história. Hoje você tem a oportunidade de dizer: Deus, em nome de Jesus, nada é melhor e maior na minha vida se eu não oferecer ao Senhor o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Queridos, eu estava falando hoje na igreja, hoje na liderança também, que quando a gente serve ao Senhor, a gente libera hormônios de alegria. Tem pessoas que faz tempo que não liberam hormônios de satisfação de servir a Deus. Eu quero te fazer um convite de começar a servir a Deus, de começar a ser um altar vivo, de começar a viver, querido, intensamente a sua vida como você nunca viveu na sua história. O que Deus quer mostrar para você, querido, é que existe um Deus. Ele quer mostrar para você que Ele existe, e Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida, os altares que foram contaminados. Queridos, hoje é dia de você retomar as tuas forças, retomar a tua aliança com Deus. Talvez você quebrou a tua aliança, talvez você rompeu, querido, o teu altar, sujando, mas hoje Deus te dá acesso para você voltar a ter uma intensidade com Deus. E isso é só o começo, querido. Eu não sei como é que está o teu coração hoje, mas se teu coração estiver disposto a fazer acesso com Deus, Ele vai. Ele vai. Tudo aquilo que você pediu a Deus, muitas vezes Deus tem feito. Deus tem aberto portas. Deus tem feito o sobrenatural. E muitas vezes os acessos dos altares não têm sido. Hoje Deus está dizendo para você, para mim, para toda a igreja: é tempo de retomar as forças com o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero apresentar um vídeo aqui. Tem um vídeo aí que eu mandei. Aleluia. E queridos, acredite, às vezes nós estamos assim. Nós paramos de orar, paramos de ter um altar dentro do nosso quarto, da nossa casa, paramos de abrir a boca, não temos mais força para orar, para interceder, não temos mais força para servir. O desânimo, a alegria, querido, tomou conta. Mas hoje Deus está dizendo: eu quero tomar a tua vida, restaurar aquilo que foi impedido, que foi interrompido na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor